Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, sempre procurando divulgar pelo estudo de mais de 47 anos, da doutrina espírita e da ciência do direito. E não me considero um professor, não me considero um pesquisador, e um simples aprendiz, um simples estudante. Tudo o que brilha nas construções da inteligência é fruto do estudo. Notamos, quando analisamos a nossa formação espiritual e carnal, que Deus nos criou simples e ignorantes, mas fadados ao conhecimento, à perfeição. E só chegaremos a esse estágio se estudarmos. Por isso nós temos um cérebro maravilhoso. Nós temos as faculdades e as ferramentas necessárias para desenvolver o conhecimento, para conhecer a verdade, para, depois de conhecer, de estudar, de compreender, de assimilar essa verdade, aplicá-la na nossa vida prática. Então, é indispensável conhecer o bem, para que os ensinamentos do bem nos aperfeiçoem a vida íntima. E ninguém vai conhecer o bem sem estudar. É impossível. Então nós temos todo o material de estudo à nossa disposição. Temos a doutrina espírita, né? Conforme se deduz do título Estudando o Evangelho, do livro de Martins Peralva, editora FEB, livro seguro, né? Os temas por nós apreciados trazem, como não podia deixar de ser, a marca de nossa abençoada doutrina espírita. Doutrina de esclarecimento, que tem sido luz em nosso caminho, é verdade. Eu conheci a doutrina espírita em 1968, através das mãos de Dr. José de Oliveira Rosa, no Centro Espírita Maria Madalena, em Juctuquara. Ali eu comecei a estudar e nunca mais parei. Eu estudo hoje, em média, 4 horas por dia, lendo livros seguros e relendo muitos. Doutrina de esclarecimento que tem sido luz em nosso caminho. Ela só vai ser luz se nós estudarmos e botarmos em prática. Doutrina de redenção que nos tem amparado a fragilidade. Naqueles pontos que somos fracos, estudando, passamos a ser mais fortes pela fé raciocinada, pela força de vontade com base no estudo seguro. Doutrina de renovação que nos tem apontado rumos mais certos, reajustando-nos convenientemente. Então, esses momentos de estudo são importantes. Ninguém conhece a salvação se não estudar. Ninguém vai praticar a caridade se não estudar o que é a caridade. Essa substância doutrinária que traz a doutrina espírita é toda embasada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que torna mais claro os seus ensinos, mais compreensivas as suas palavras, mais límpidas as suas lições. Então nós temos que verificar, estudando, nós vamos ver como tudo se clareia. Aqui hoje não dá tempo de nós falarmos, mas como é que clareou para nós, por exemplo, a doutrina espírita, a razão da vida, da morte, a razão das dores, dos sofrimentos e o objetivo nosso de chegar à perfeição. Então nós precisamos entender que estudar com segurança é fundamental. Fora do estudo não há salvação. Isso está bem claro nos ensinamentos dos livros das obras básicas. O Filho de Maria volta ao seio da humanidade com a doutrina espírita e nos mostra as portas do céu se abrirem, amplas e generosas, a fim de que por elas jorrassem mensagens de luz que iriam concitar as criaturas ao esclarecimento superior, à própria edificação íntima.
Nós vamos ver na obra espírita, escrita pelos espíritos superiores, abriram essas portas para nós. A porta do esclarecimento. Renasceram no coração dos homens esperanças que se figuravam mortas. Até então, o nada existia. E tudo se acabava com a morte. A vida não tinha valor. Para que se educar moralmente? Então nós vamos ver que a doutrina espírita abriu a janela do conhecimento. Abriu para nós todo um trabalho que só vai fazer bem a nós e aos nossos irmãos. Então nós precisamos estudar. Não há tempo melhor ou pior para a divulgação do Evangelho, para que as suas luzes entrem por cima dos telhados, a fim de aquecerem os lares do mundo inteiro. Não há tempo para que as suas clarinadas repercutam nos montes e nos vales, nas praias e nos sítios distantes, despertando os homens para os embates da renovação e do progresso com o Senhor. Ninguém consegue progredir sem a lei de Deus. E Jesus mostrou isso muito claro. Na atualidade, todavia, quando o nosso orbe querido vive as tormentosas experiências que precedem, via de regra, as grandes transições, o enaltecimento da figura do Cristo, a divulgação do seu Evangelho e a prática dos seus ensinos representa um imperativo inadiável. O Mestre continua sendo a maior, a mais sublime e eterna realidade que o mundo conheceu até os nossos dias. A sua palavra permanece, educando e salvando, confortando e soerguendo, renovando e iluminando para a imortalidade gloriosa. Queridos amigos, eu bato muito nessa tecla porque eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo as casas espíritas escolherem temas dentro especificamente da reforma moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus, os 4 Evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos, João, as cartas de Paulo são ensinamentos fundamentais para a nossa reforma íntima. Paulo, eu mostro isso num estudo que eu faço sobre as leis morais. Paulo mostrou para nós um roteiro seguro para a educação moral, para a reforma moral. E eu fico preocupado, porque o tempo está passando e nós não estamos trabalhando essa área, que é a única área pela qual veio a doutrina espírita. Ela veio reavivar o espiritismo primitivo, os ensinamentos de Jesus. Fora dele não há salvação. Mas não é dele tocado, não. É dele estudado, vivido, crido, acreditado. É ele dentro de nós, como nos falou Paulo aos Gálatas. Eu não sei se sou eu ou se é o Cristo que está comigo. É quando Cristo, os ensinamentos estão dentro de nós, que nós iluminamos melhor os nossos caminhos, as nossas ações. Todas elas passam a ter a base moral. Um grande abraço, boas reflexões, procurem estudar Jesus. Não acreditem em palestras, em mensagens espíritas de última hora. Estudem os livros seguros, as obras básicas, releiam as obras, estudem o Evangelho de Jesus, comprem o livro A Boa Nova, com os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, estudem os Atos dos Apóstolos. Estudem e vocês vão ver como que nós nos mudamos para melhor. Um grande abraço. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, estudando há 47 anos o Evangelho de Jesus.